Glória a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouves, de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os olhos, com seus olhos, é ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se, a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e fique sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornar-se-á pastada como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Os irmãos podem dizer amém pela leitura da palavra de Deus? Glória a Deus. Nós estamos diante aqui de um texto bíblico de uma profundidade maravilhosa. Glória a Deus, para o nosso enlevo espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual diante de Deus. Retratando a respeito do profeta Isaías. Glória a Deus. O nome Isaías significa salvação do Senhor. Deus pôde contar com esse homem, por nome de Isaías. Isaías era estadista. Isaías era o cara, ele era político. Isaías era um homem que tinha acesso à presença do rei. Os reis gostavam de Isaías. Ele era um homem político, um homem de um poder aquisitivo bom, venerado.
Glória a Deus, era um homem sábio. Isaías era poeta. Nos escritos do livro de Isaías nós vemos ele manifestando poesias em relação a Deus e o povo de Deus. Uma boa leitura do livro de Isaías, nós vamos ver o desenrolar, como ele era um poeta. Glória a Deus. Mas acima de tudo, Isaías era profeta, homem de Deus. Os irmãos podem dar glória a Deus? Glória a Deus, porque esse homem foi um homem de Deus, irmãos. E se não tiver Deus na vida, nós não somos nada também não. Podemos ter cultura, podemos ser sábio, podemos ter uma fazendinha aí, podemos ter 3 casas, pode ter dinheiro, pode ter o que for. Se não tiver Deus, se não for uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, não é nada. Glória a Deus. Isaías era homem de Deus. Nós vamos adentrar aqui no texto histórico. Glória a Deus. Profeta. Os reis gostavam de Isaías. Dentro do texto bíblico, versículo 1 que nós lemos, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías dizendo, eu vi ao Senhor. Isaías teve uma visão. Isaías não estava no templo, ele teve uma visão que ele estava no templo de Deus. Mas para Isaías receber essa visão de Deus, teve que acontecer algo. Assim muitas das vezes é na nossa vida. Glória a Deus. E nós aqui nessa noite vamos tratar de povo de Deus. A mensagem aqui hoje é para nós, irmãos. A mensagem aqui é para aquelas pessoas que já se entregaram a Jesus, mulheres e homens de Deus. Esse homem aqui, esse personagem do texto era um homem de Deus, era profeta. Glória a Deus, era um homem consagrado. Isaías não era um profetinha como existe por aí não. Isaías era um homem de Deus, homem santo, homem que temia a Deus, homem de testemunho, comportamento de profeta, vida de profeta, mas que tinha essa ligação de chegar diante da presença do rei. Glória a Deus. No passado Deus usou outros profetas que não tinham essa liberdade. Deus levanta cada pessoa e usa como Ele bem quer. Glória a Deus. Uns Deus levanta como Isaías, como Paulo, como Moisés, homens de um grande gabarito, homens estudados, e Deus usou esses homens como Ele bem quis. Mas Deus também usou outros homens lá na beira dos rios, lá no campo, lá na choupana, lá na roça. E Deus não mudou, meus irmãos. Deus continua usando os seus servos, uns nas grandes metrópoles, uns nos meios dos doutores, uns nos meios dos políticos, mas também lá na cidadezinha simples como Ivatuba, no Paraná. Glória a Deus. Agora a questão é deixar Deus reinar na vida. A questão para ser usado por Deus é dar lugar a Deus. Glória a Deus. E o trabalhar de Deus começa dentro para fora. Muita gente quer viver na aparência e ser profeta. Externo é fácil, mas Deus contempla lá dentro. E o negócio de Jesus é entrar dentro do coração do homem, da mulher, do profeta, habitar e usar na terra. Porque uma das coisas que Deus abomina é a aparência. Deus não tem negócio com aparência. Deus tem contrato, Deus tem projeto, é com o interior. Glória a Deus. Porque Deus usou o profeta Samuel, quando Samuel viu o irmão de Davi, falou: olha, esse aí é o rei. Olha aí Eliabe, como ele é bonito, como ele é alto, como ele é isso, esse aí eu estou diante do rei. Deus falou: esse aí eu reprovei, porque eu não olho a aparência, eu olho o interior. Então, meus amados irmãos, para a gente agradar a Deus, nós temos que ter um interior aqui dentro, essa carcaça, ninguém vê, essa máquina do nosso interior que ninguém sabe os nossos pensamentos,
os nossos julgamentos de um para com os outros, as palavras no escondido das paredes no interior da nossa alma. Mas Deus vê, Deus olha e Deus contempla. Mas quando Deus vê um lugar limpo, Deus quando vê um coração arrependido, um coração santificado, um coração diante da presença dele, Deus usa na terra. E esse é o desejo de Deus, é te usar, meu irmão. O desejo de Deus é nos usar, porque nós fomos chamados por Deus para sermos boca de Deus na terra. E não importa a tua idade, meu irmão, minha irmã, não importa quantos anos você tem, não importa se você tem 50, 80 anos, se tem 20, se tem 30, não. Deus usa, glória a Deus, o seu povo na terra, e a gente tem que dar lugar. E o Senhor disse pelo profeta Isaías: abre bem a tua boca, porque encherei de palavra. E tem muito profeta no dia de hoje: mas eu não sei pregar, mas o que eu vou falar? O que eu vou chegar naquele homem lá? Aquele homem é um doutor, eu não tenho palavra. Para com isso, meu irmão. Deus te chamou, você ora e fala: Jesus, me dá palavra para pregar para aquela pessoa, e Jesus dá. Deus nos chamou foi para dar lugar, irmão. Ou a gente dá lugar à carne, ou a gente dá lugar ao pecado, e a gente é reprovado por Deus, ou a gente dá lugar a Deus, se torna bênção na mão de Deus. Bênção na mão de Deus para a glória do nome de Deus. Porque profeta não recebe aplauso não, viu? Homem de Deus não recebe aplauso de ninguém. Mulher de Deus não recebe aplauso, bajulação, essas coisas não. Às vezes recebemos um elogio, mas o Espírito Santo mostra para nós quando o elogio é verdadeiro, é do coração, é um elogio em Cristo Jesus. Mas tome cuidado, porque toda a glória é a Ele, aquele que nos comprou com seu precioso sangue, perdoou os nossos pecados e nos colocou em sua presença. É Ele que faz, é Ele que opera. A gente só tem que dar lugar para a glória do nome dEle. A história de Isaías aqui, meus amados irmãos, ela é dada continuidade. Eu não sei se eu vou chegar até o versículo 13, mas eu tenho que correr aqui porque a hora voa. Pregar a palavra de Deus é trabalho, é bala na agulha, porque o tempo voa, irmãos, o tempo vai embora muito rápido. No ano em que morreu o rei Uzias, começou aqui, meus irmãos. Isaías já estava em atividade. Isaías já era homem de Deus. Se a gente começar a ler do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, a gente vai ver Isaías em atividade. Deus te chamou, minha irmã, para você viver em atividade diante dEle, em atividade na adoração. Quem não adora a Deus nunca vai ser usado por Deus. Quem não aprendeu a adorar a Deus não serve para servir a Deus, porque quem adora a Deus tem coração santo. Quem adora a Deus sabe muito bem: como eu vou adorar o Senhor se eu odeio meu irmão? Como eu vou adorar o Senhor se eu faço acepção de pessoa? Esse é querido, esse aqui não. Esse fala bonito, aquele fala feio. Esse é preto, aquele é branco. Esse é rico, aquele é pobre. Não, Deus abomina essas coisas. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Jesus veio à terra e Jesus não fez acepção no meio dos seus. Glória a Deus. Jesus não fez e não faz. Esse é Jesus. Nos amou a gente na podridão dos nossos pecados. Muitos de nós nessa hora estávamos aí embriagados, tomando todas as cachaças. Nessas horas muitos de nós estávamos aí enganados nas religiões que não levam a nada, e Jesus nos alcançou. E hoje a gente está aqui, mas hoje a gente quer fazer acepção. Hoje a gente quer tratar mais o irmão ali, mas o outro irmão a gente não quer. Deus está vendo tudo. Ele é santo. Os serafins voavam e Isaías dizia, glória a Deus, que eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus requer santidade, irmãos. Deus requer santidade de mim e de você. Deus não aceita indiferença.
Deus não aceita espírito de contenda, Deus não aceita mágoa no coração, Deus não aceita um coração cheio de prostituição, Deus não aceita, glória a Deus. As religiões ensinam para matar, Jesus veio para dar vida, para que nós possamos viver, e viver vida em abundância, glória a Deus. Isaías estava servindo a Deus, o tempo tinha passado, mas agora aqui ele narra, no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias tinha parentesco com Isaías. Os grandes historiadores, os grandes teólogos, nos seus livros afirmam que o rei Uzias, ele tinha parentesco com Isaías. Então Isaías, ele tinha a liberdade de chegar dentro do palácio, na presença do rei Uzias, a hora que ele queria, porque ele tinha uma proximidade, glória a Deus. Entenda aqui, meu amado irmão, muitas das vezes na nossa vida nós temos uma muleta. Uzias era uma muleta para Isaías. O rei é meu primo, a hora que eu quero entrar lá no palácio eu estou liberado, eu tenho acesso. Mas diz aqui a palavra de Deus que no ano que morreu Uzias, Isaías teve uma perda. O seu grande amigo, o rei, que gostava muito dele, morreu. Isso tem muito a dizer com a nossa vida cristã, nós que somos servos de Deus. Muitas das vezes na nossa vida nós temos perdas. Essas perdas aqui eu quero intitular como moletas na vida espiritual. Muitas das vezes nós temos apoio de alguém na nossa vida. Quando ocorre algum problema, a gente sabe, eu tenho tal pessoa que eu me aproximo dela, ela me acolhe, ela me ajuda. Assim a vida, às vezes o apoio é uma porta de emprego. A gente fala, não, mas eu tenho eu tenho um bom emprego, olha, eu trabalho em uma boa empresa, eu tenho o apoio disso, eu tenho o apoio daquilo na minha vida. E muitas das vezes Deus vem e tira o apoio. É Deus, viu, meu irmão? Deus vem e tira o apoio. Tem muita gente não valorizando o que tem e vai quebrar a cara quando perder. Quando Deus tirar, vai se arrepender, mas vai ser tarde. Tem muito marido rebelde, tem muito marido, homem de Deus, crente rebelde, não valoriza a mulher que Deus dá e Deus vai tirar. E muita mulher também não valoriza o homem que Deus deu. Tem muito filho também que não valoriza o pai, não valoriza a mãe, e Deus vai tirar. Tem muitos aí que Deus deu isso, deu aquilo, Deus operou, mas não está valorizando, e Deus tira. O negócio aqui é para crente, a mensagem aqui é para o povo de Deus. Isaías pregou, foi para o povo de Deus, meus irmãos. Deus usou Isaías para pregar para as outras nações na sua época também, isso está dentro do livro dele. Mas Deus usou Isaías, foi com o povo de Israel. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que morreu Uzias. Morreu Uzias, e o que aconteceu? Eu vi ao Senhor. Quando Deus tira o nosso apoio, aí você fala, para onde que eu vou agora? Eu não tenho mais apoio, eu não tenho aquela pessoa que me consolava quando eu estava triste, ela se foi embora, e agora? Eu não tenho o grandão que me apoia, o grandão foi embora, o grandão me deixou, o grandão me deu um chute na poupança, pá, some daqui, e agora? Aí a gente vai lembrar, do Senhor, a gente vai lembrar do nosso Deus. Quando a gente está lá no fundo, aí a gente vai lembrar. Eu estou falando isso, mas isso não se cumpre na vida de todos servos de Deus não, mas na vida de alguns acontece mesmo. Porque entra no patamar de se apoiar nos Uzias. Abandona o Senhor e fica se apoiando em Uzias da sua vida. E Deus não aceita isso, meus irmãos. Deus não quer ver a gente se apoiando em homem nenhum, não. Deus não quer ver um servo dele se apoiando em homem, se apoiando em emprego, se apoiando naquilo, se apoiando naquilo outro, não. A gente tem que se apoiar no Senhor. A gente tem que criar vergonha na cara e falar, eu confio no Senhor. Como disse Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Mas tem muito crente aí que está apoiado na igreja, apoiado no ministério, apoiado no pastor, apoiado nisso, apoiado naquilo. A gente tem que se apoiar em Jesus e viver uma vida santa com Jesus, meus irmãos, porque o tempo é mau e as coisas vão piorar sobre a terra. Não diga isso, meu irmão. Que negócio é esse? As coisas vão piorar. Isso é Bíblia, meu irmão. E Deus levantou aqui Isaías e falou para Isaías: eu perdoo os teus pecados. O serafim voou, trazendo uma tenaz, purificou os lábios dele. É a história aqui, eu tenho que saltar porque falta pouco tempo para acabar o meu tempo ali. Aí Deus falou: e agora, Isaías? Eu purifiquei os teus pecados. Essa sua choradeira que agora você, Isaías, está enxergando que você é um pecador. Porque no capítulo de número 3, irmãos, Isaías pregava e ele era duro, viu? Isaías era o tipo daqueles crentes que é duro. Esse povo rebelde, esse povo vive no pecado, ai desse, ai daquele. Isaías era assim, ele era um homem de Deus. Deus contemplava o coração dele, mas ele tinha umas coisas para aprender também. Assim somos nós, meus irmãos. Às vezes a gente é santo demais, às vezes a gente é muito crente, a gente é melhor do que o irmão, melhor do que a irmã, a gente é aquele super profeta, a gente é crentão mesmo, porque a gente conhece muito a Bíblia, porque a gente tem experiência. Aí a gente começa a apontar o dedo, ai desse, ai daquele, ai daquele, ai daquele. Aí Deus se revelou a ele numa visão. E diz aqui o texto bíblico que Isaías, quando ouviu a visão, ele disse, versículo de número 5: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e vi ao Senhor. Olha aí, olha agora Isaías, meu Deus, Isaías agora está falando o contrário. Ele está falando ai da cidade, ai do povo, ai daquele que ele está falando, agora ele está falando dele, ai de mim. Como é que você se enxerga, meu irmão? Você se enxerga que você peca? Você enxerga os seus pecados? Você enxerga que você tem uma velha natureza? E você enxerga que se não é a graça de Jesus na tua vida, tu já tinha ido para o inferno? Eu e você, todos nós já estávamos no inferno, se não é a graça de Jesus? Eu sei que é difícil dar glória a Deus, irmão, nessas pregações, mas crente dá glória a Deus quando o chicote estrala. Crente que vai morar no céu, ele dá glória a Deus quando ele é repreendido. E Deus pode usar até lá fora, viu? Deus pode usar até alguém lá fora e falar, irmão Jorge, você está errado. E a gente é o povo de Deus, a gente tem o conhecimento de Deus. Se alguém corrige a gente lá fora, a gente vai falar, essa pessoa está falando a verdade, eu tenho que me converter mesmo. Mas os dias que a gente está vivendo hoje, o povo quer saber de bênção. Eu vou no culto porque eu quero buscar a minha bênção. Eu vou para a casa de Deus porque eu quero dinheiro, eu quero emprego, eu quero uma casa nova, eu quero um esposo, eu quero uma esposa, eu quero uma cura de uma doença, eu quero isso, eu quero aquilo. Meus irmãos, nós fomos chamados para adorar a Deus. Nós fomos chamados para adorar a Deus, acima de tudo, em primeiro lugar. E dizer, seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida, venha o que vier, me dá da tua graça. Me dá força, Senhor, para eu suportar as lutas. Essa é a vontade de Deus. Mas hoje nós estamos vendo o povo de Deus, o cristianismo hoje não. O negócio é bênção. O negócio é eu vim buscar a minha bênção. Eu vim buscar a minha bênção. Não, nós aqui da igreja de Viatuba, a gente não veio buscar a bênção não. A gente veio aqui adorar Jesus e as bênçãos virão, porque nós amamos Jesus e glorificamos a Jesus. E estamos prontos a dar até a nossa vida como servo de Deus. Podem nos chamar de loucos, podem nos chamar de fanáticos, podem nos chamar do que quiser, mas nós temos um propósito na nossa vida, é adorar a Jesus. Como disse o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos tristes, né? Não, nós estamos alegres. Jesus tem feito grandes coisas por nós. Agora Deus chega aqui para dar uma lição a Isaías. Glória a Deus, a santidade de Deus muda a pessoa, meus irmãos. Quem muda a gente é só a presença desse Jesus maravilhoso. Quando a gente começa a conhecer Jesus, a gente começa a conhecer como nós somos falhos. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, a gente começa a ver, poxa, como eu vivo tão longe de Deus, como eu erro.
Meu Deus, como eu penso coisas terríveis e Deus me ama. Como eu falho no dia a dia, às vezes falo coisas que não agradam a Deus, mas Ele me ama com grande amor. Quando eu chego em sua casa, Deus já fala ao meu coração. Eu estou em casa, Deus fala comigo. Eu estando num tanque de roupa, eu estando dentro de um carro, o Espírito Santo me vigia, mas eu sou tão imperfeito. É o trabalhar de Deus na nossa vida, procurando lugar para habitar em nós, meus irmãos. Glória a Deus. Aqui Isaías começa a dizer: ai de mim, sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías habitava no meio de um povo também de impuros lábios. Só que aqui, meus irmãos, há uma diferença. As coisas de Deus são estreitas. Isaías, ele enxerga que ele é um pecador, que ele tem lábios impuros. Ele enxerga agora que ele não é nada, mas também ele está ciente ali que existe um povo que ele pertence, e aquele povo também é de impuros lábios. Mas há uma lacuna, há uma diferença em dois tipos de pecadores. E aqui Deus agora fala para Isaías: purificados são os teus pecados. E Deus fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Isaías disse: eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Deus levantou Isaías para Isaías ir pregar para quem? Para o povo de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus, mas um povo obstinado. Sabe o que é um povo obstinado? Sabe o que é crente obstinado? É crente teimoso e rebelde e ama o pecado, e está dentro da casa de Deus todo dia. Era o povo de Israel. O povo judeu, o Antigo Testamento tem 39 livros ali, está a história todinha do povo de Deus. Era o povo das festas, se reuniam, iam para o templo, adorar a Jeová, as festividades. O Senhor Jesus participou dessas festividades, mas era só aparência. Estava lá os sacerdotes, todos bonitos, estava lá com aquela mitra, aquela roupagem. Os levitas, os sacerdotes eram conhecidos de longe, mas tudo longe de Deus, tudo rebelde, vivendo em adultério. Eles viviam no adultério, traindo suas esposas. Eles viviam roubando o pobre, humilhando os mais pobres dentro da nação de Israel. E lá está o Senhor usando o profeta Isaías. Glória a Deus. E nós vemos aqui agora que Deus diz: olha, Isaías, engorda o coração deste povo. Eu não entendo, como está dizendo aqui, engorda o coração do povo? A palavra de Deus, meus irmãos, para quem tem temor a Deus, ela transforma a pessoa. Mas a palavra de Deus, para quem não tem temor, sabe o que acontece? Essa pessoa, ela fica endemoniada. Crente que não tem temor a Deus, ele ouve a palavra de Deus, ele vai pecar 10 vezes mais. O negócio com Deus é sério, meu irmão. Ou dá lugar a Deus e prova a glória de Deus, ou se endurece para Deus. E a palavra de Deus está sendo pregada na terra, como foi por Isaías. E Deus falou: engorda o coração desse povo. Versículo 10: endurece-lhe os ouvidos. É a palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus está sendo pregada para os crentes. Irmão, é tantos milhões de crentes no Brasil, é tanta placa de igreja que não falta. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, o que interessa é que o evangelho está sendo pregado. Não importa a placa de igreja, não. O importante é que Cristo está sendo anunciado. Mas a peneira de Deus está chacoalhando, irmão. No céu não vai entrar carne. No céu não vai entrar imundo rebelde. No céu não vai entrar qualquer um, não. Só porque diz paz do Senhor. Só não entra não, meus irmãos. Entra no templo. Os sacerdotes entravam no templo, tudo em adultério. Os ricos no meio do povo de Deus aqui viviam sufocando os pobres.
Quando chegava o bacanão lá dentro da sinagoga, o bacanão sentava na primeira cadeira. O pobre, o miserável, sentava lá no fundo. E Deus só de olho. E Deus falou: eu vou derrubar o templo. Tempo de Deus na vida de crente, meu irmão. Ou a gente se entrega para Deus, ou Deus está no tic-tac do seu relógio. Tic-tac, tic-tac, meu irmão. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é fiel comigo e com você, e a gente não escapa não, meu irmão. Ou a gente se converte, se torna homem de Deus. E sabe qual foi o final de Isaías? Foi um mundo gospel, cheio de milhões. O final de Isaías foi ser cerrado ao meio. Os crentes hoje querem bajulação, querem aplauso. Tem que ser cheio de Deus, meu irmão, e toca a trombeta. Perturbe todos os moradores da terra. Tu tem que ser crente, educado, gentil, mas quando se fala de Deus, abrir a boca, prega a verdade. Não gostou, problema dele. É crente, não gostou, problema dele. A igreja de Jesus é o João Batista de hoje. João Batista pregava para os religiosos e descia o machado. E você está pensando que o Espírito Santo hoje está trazendo mel para nós, meus irmãos? O Espírito Santo está falando. E o Espírito Santo quer usar você, viu? Mas se você fica nessa timidez aí, não vou falar não. Aí o